Primeira Igreja Batista em Oiticica. Hoje aqui, domingo, dia 29 de setembro. Um homem rico ia viajar para fora de seu país. Então chamou seus empregados e deu a cada um deles uma importância. Ao primeiro deu 500 mil reais. Ao segundo deu 200 mil reais. E ao terceiro deu 100 mil reais. Imediatamente o primeiro empregado aplicou o dinheiro do patrão em renda fixa. O outro fez a mesma coisa. O terceiro empregado, no entanto, preferiu deixar o dinheiro na conta corrente mesmo. Depois de muito tempo e sem aviso, quando os empregados nem esperavam, o patrão voltou e pediu um relatório do tempo que ficara fora e de como seu dinheiro tinha sido empregado. O primeiro empregado apresentou ao patrão os documentos que provavam como havia empregado o dinheiro e que apresentavam um lucro de 100%. O patrão lhe havia entregue 500 mil reais e agora ele devolvia ao patrão 1 milhão de reais. O patrão elogiou muito o empregado, a sua competência, a sua dedicação. Além disso, lhe disse: vou lhe dar uma quantia maior ainda para aplicar, porque você mostrou ser confiável. Estou dando uma festa para comemorar o meu retorno e quero você lá agora mesmo. Vai, entre para a festa. O segundo empregado apresentou ao patrão relatório semelhante. Os 200 mil reais haviam sido aplicados e havia lucro de 100% também, que o patrão estava tendo. Os elogios do patrão, os 200 mil reais, se transformaram agora para o patrão em 400 mil reais. Os elogios do patrão também foram grandes para este empregado, e da mesma forma que o primeiro, ele foi convidado para a grande festa que o patrão estava dando. O terceiro empregado, ao ser chamado, começou a falar: eu sei que o senhor é um homem duro, inflexível e que quer ter lucro de qualquer maneira, mesmo se aproveitando do trabalho dos outros. Eu fiquei com medo do senhor e por isso estou lhe devolvendo o seu dinheiro tal qual me entregou. Estendendo a mão, entregou ao patrão um cheque administrativo no valor de 100 mil reais. Não era mais nem menos do que o patrão havia deixado com ele quando saíra do país. O patrão calmamente lhe disse: se você achava que sou duro, que quero lucrar de qualquer maneira, por que você não colocou meu dinheiro em aplicação que rendesse algum juro? Você é negligente. Vou tirar esse dinheiro que lhe dei, não adianta deixar com você, e vou dar o dinheiro ao seu colega que já tem 1 milhão. Quanto a você, chamou a segurança e mandou que aquele empregado fosse colocado na rua. Essa é a história. Com certeza, essa narrativa faz você lembrar uma parábola contada por Jesus. Qual a parábola? Dos 10 talentos. Então, quando eu aceitei o convite de estar aqui, eu pensei, vou aproveitar essa oportunidade para comentar com os alunos e com todos os membros da igreja que estiverem presentes, um dos trabalhos que vocês tiveram que fazer, que foi fazer um estudo sobre a parábola dos 10 talentos. Então, essa história seria uma contextualização para os nossos dias da parábola de Jesus. Mas então vamos ler agora o texto bíblico que se encontra em Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30, nos fala assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, esse texto que foi lido, é parte do sermão escatológico de Jesus, o sermão que fala sobre as últimas coisas, os últimos dias. Neste sermão, Jesus respondeu às 3 perguntas que os apóstolos lhe fizeram. Porque Jesus estava saindo do templo, estava saindo de Jerusalém, e aí Jesus falou: olha, esse templo aí que vocês estão me mostrando vai ser destruído. Aí os discípulos aproveitaram para perguntar. Primeira pergunta: quando o templo de Jesus seria destruído? Pois Jesus disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra. Segunda pergunta: que sinal haveria da volta de Jesus? Terceiro: que sinal haveria do fim do mundo? Isso tudo está no início de Mateus 24. Eu acho que é Mateus 24. Isso, Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Quando será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? E do fim dos tempos? A parábola dos talentos é parte da resposta de Jesus à pergunta: que sinal haverá da tua volta? Jesus apresentou os sinais que antecederiam o seu retorno e destacou o fato de que apenas Deus Pai conhece o dia e a hora da volta do Filho. Sendo assim, os sinais não dizem quando Jesus vai voltar, mas indica que essa volta, esse retorno acontecerá. Então, cada vez que acontecesse aquele sinal que Jesus falava, era para nos lembrar: olha, é um sinal de que eu voltarei. Diante do fato de que ninguém sabe e de que ninguém pode determinar o dia da volta de Jesus, ele faz uma advertência: estejam sempre preparados, porque vocês não sabem quando o Senhor virá. E Jesus completa a advertência dizendo: o Filho virá quando não se espera. Mateus 24, 44. E aí Jesus conta então 3 parábolas que exemplificam o seu ensinamento. A primeira parábola é do escravo fiel, que embora não sabendo quando o Senhor voltaria, o seu amo voltaria, ele fez
orientado. A segunda parábola é das 10 virgens. Todas as moças estavam convidadas para a festa do casamento, mas tinham que esperar passar o cortejo, que a festa de casamento era diferente naquela época da nossa festa. Os noivos passavam na rua e aí as pessoas convidadas iam se juntando. Então, essas moças convidadas tinham que esperar o cortejo do noivo, da noiva, até o lugar onde seria o festejo. Quando o cortejo chegou, apenas 5 moças tinham combustível suficiente para suas lamparinas. As outras 5 não se prepararam, isto é, não providenciaram combustível e não puderam participar da festa, porque quando chegaram ao local, as portas já estavam fechadas. Elas se atrasaram e quando chegaram, o salão já estava fechado. E aí a terceira parábola é a dos talentos. Nossa atenção então hoje vai se deter nessa parábola dos talentos para encontrarmos os ensinos do Senhor Jesus nessa parábola. Então, entendendo algumas palavras dessa parábola. Primeiro, servo. Servo não era um empregado assalariado. Servo, a palavra servo no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, nessa palavra quer dizer escravo. A pessoa tinha que trabalhar e tinha que seguir as orientações do Senhor, querendo ou não querendo. Aqueles homens eram propriedade de quem lhes deu a tarefa. Eram seus escravos e o dono tinha sobre eles poder de vida e de morte. Então não era um empregado que escolhia se ia fazer ou não ia fazer. Tinha que fazer, ele era um escravo. Bens. Quando ele fala de bens, no versículo 14, é o que o dono dos escravos possuía. Ele tinha bens, o dono dos escravos, o Senhor, tinha bens. Ele pegou esses bens antes de viajar, repartiu entre os escravos que ele confiava, segundo a capacidade de cada um. O dinheiro, que fala no versículo 18, é a tradução da palavra grega, de uma palavra grega que significa prata, e faz referência de forma generalizada a moeda e dinheiro. Essa mesma palavra é usada para se referir ao valor que Judas negociou a traição com Jesus, que foram moedas de prata, 30 moedas de prata. Então esse prata é a mesma prata que se refere o dinheiro da parábola dos talentos. Banqueiros. Será que já existia Banco Santander, Bradesco, Banco do Brasil naquela época? Os bancos naquela época eram diferentes. Os banqueiros eram homens que armavam suas bancas, mesas em alguns lugares e trocavam moedas, apanhavam e emprestavam dinheiro pagando juros. Então era assim que funcionavam os banqueiros daquela época. E talento, que hoje a gente costuma usar como uma aptidão especial, na verdade, nesta parábola, talento era uma unidade de peso, variando entre 21 e 34 quilos. Um talento correspondia a 6.000 dracmas. E aí essa conta o pastor já fez no domingo à noite aqui, ele trouxe o flipchart, fez a conta de quanto seria em reais. Seja como o valor que fosse, a gente poderia atualizar, o valor para os dias de hoje. O fato é que todos eles receberam uma boa quantia. Seja 5 talentos recebeu mais, o que recebeu 2, o que recebeu 1. Puxa, mas o que recebeu 1 recebeu só 1. Mas um talento tinha muito valor. E independente da quantidade de talentos, o importante era o que ele ia fazer com aquela quantia que ele estava recebendo, com a tarefa que ele tinha recebido. Entendendo a parábola. A parábola dos 10 talentos está ligada ao versículo final da parábola das 10 virgens, que termina assim. A parábola das 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. É essa vigilância que Jesus ilustra com a parábola dos talentos.